Primeiramente, né, gostaria de me apresentar. Eu sou o Felipe, eu sou o CEO da Cismart, e nós vamos falar aqui sobre um tema que eu acho que é bem recente, né, que é chamado de PropTech 4.0. Primeiro, falar um pouquinho sobre esse evento. O objetivo desse evento é poder levar um pouco desse conceito de PropTech 4.0, que nada mais é que uma evolução da PropTech que nós vemos hoje. Então, hoje nós vemos a utilização de VR, de realidade aumentada, da parte de Smart Things integradas na área de edificações. E a PropTech 4.0 ele vai levar um pouco mais a parte de integração, onde as pessoas, as coisas e os ambientes funcionam de forma integradas para levar maior economia e facilidade de uso para os ambientes, tá? Então, falar um pouquinho, tá, do meu histórico. Eu sou o Felipe Gasso, eu sou o CEO da Cismart, e eu sou engenheiro de automação por formação, e com empreendedorismo em Stanford, né, na Universidade da Califórnia, e com mais de 100 projetos de automação e edificações de residências e casas, em mais de 16 anos de trabalho nesse mercado. E com reconhecimentos dentro da empresa e dentro desse mercado, dentro do Instituto Smart Cities da Microsoft, do EDP Open Innovation, um programa em Portugal de inovação para gestão de energia, sem Open Startups, FIENG Lab, BNDES, e parcerias hoje com Positivo, Microsoft, Intel e mais recentemente com a empresa Furukawa. E mais de 5 produtos lançados no mercado desde 2007. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a parte do conceito, o que significa essa parte de PropTech 4.0 e da onde que ela vem, né? Da onde que ela apareceu. Então, um pouquinho dessa evolução. Primeiro, o que é o PropTech 1.0, né? De onde surgiu essa definição PropTech? Ela começou nessa área de listagem de sites virtuais. Então, nos sites onde tinha imóveis, começou várias listas falando das residências, dos prédios que estavam para vendas ou alocações, né? Então, isso foi bem no início, tá? 2007, bastante tempo atrás, e aí que começou essa definição de PropTech, onde que a construção civil podia se integrar com a tecnologia do mercado para melhorar o negócio propriamente dito, né? E dentro disso, a gente tem a definição do que foi o PropTech 2.0. Como eu falei, o PropTech 4.0 não vem do nada, ele tem história, e eu vou falar um pouco dessa história. O PropTech 2.0 pegou aqueles sites que eram todos padrões, uma listagem simples e direta, para botar inteligência nele. Então, utilizando dados do padrões do usuário, como analytics, da onde ele vem, da região, das procuras anteriores que ele tinha feito no site, foi se traçando um perfil dele, e as buscas e informações foram traçadas para aquela pessoa específica. Então, em vez da pessoa ficar navegando em sites, fazendo procura de várias informações, ele encontrava dentro do próprio site informações direcionadas para a pessoa dele. E dentro disso também, há também o 3.0, que começou a partir de 2014, onde tem a parte de realidade virtual, realidade aumentada, drones, blockchain, a maioria das tecnologias que foi conversado bastante nesse evento, o PropTech Summit, onde eu acho que muitos temas foi focado exatamente na tendência do PropTech 3.0. Mas então, o que seria o PropTech 4.0, né? Seria a integração, primeiro, das pessoas que são os usuários, os gestores, os prestadores de serviço e os proprietários, integrados com o ambiente e junto com a inteligência, que é o sistema na nuvem, que utiliza inteligência artificial, novamente analytics, comando de voz e localização, para poder passar para cada uma dessas pessoas a melhor interface e a melhor utilização em cada momento. O que significa? É um sistema bem mais inteligente e ele passa as informações necessárias para a pessoa em cada momento, ao invés de como por exemplo, a 1.0, que é uma lista direta,
e integra, além dessa parte toda de listagem dos espaços, integra toda essa parte de integração com o espaço, com os equipamentos, que significa automação de ar-condicionado, de iluminação, você poder comandar o espaço pela voz, o gestor poder ver todas as edificações dele em sequência, numa mesma interface, através de um dashboard. Então, essa é a definição de PropTech 4.0, tá? Então, essa é uma outra visão desse mercado, né? Então, onde nós temos aqui essa parte toda de gestão e automação predial, se integra com as pessoas do prédio, e aqui nós temos a definição de PropTech 4.0. Então, desde a parte de comunicação do prédio até a parte de segurança, automação e gestão, todos esses itens estão integrados em um mesmo sistema que consegue agir de forma inteligente a fim de levar mais eficiência e mais facilidade para os usuários. Então, dentro disso, vou falar um case, um dos primeiros casos nossos, né, que fica aqui em Minas Gerais, onde é a sede da empresa, que é o edifício Forluz, que é a nova sede da CEMIG. Esse case nosso foi a primeira edificação sustentável de Minas Gerais. Então, vamos falar qual é o objetivo do PropTech 4.0. Então, enquanto esse custo de construção desse prédio foi de 195 milhões, o custo operacional previsto para os próximos 30 anos dessa edificação é de quase 560 milhões. Isso aí mostra que o custo operacional chega a ultrapassar mais de 3 vezes o custo de própria construção do empreendimento. Então, nosso objetivo é exatamente reduzir esse custo. E esse custo vem da onde, né? Primeiramente, da parte de gestão de serviços, depois a gestão de espaços e depois a parte de consumo elétrico, de energia. E dentro desses itens, eu falei apenas de um edifício corporativo, mas o mesmo item pode entrar em edificações públicas, hospitais, faculdades, indústrias, condomínios e hotéis. Então, tudo isso pode ser integrado em cada um dessas verticais para conseguir levar essa melhor eficiência e melhor gestão desses espaços. Vou falar um pouquinho de uma parte que é uma grande revolução do PropTech 4.0, que é a integração com o usuário. O que nós vimos nos outros sistemas anteriores eram sistemas onde o usuário não podia interagir com o ambiente. Hoje, os novos sistemas permitem, desde personalizar a interface pelo perfil do usuário, o que significa uma pessoa que está lá, que vai num hotel e tem o perfil de hóspede, e hóspede pouco frequente, já vê uma interface diferente de um usuário mais frequente de hotel, que vai ter mais opções personalizadas de chamada de serviço, por exemplo. De acordo com a localização, é possível a interface criar novas funções de acordo com a posição das pessoas. Por exemplo, você está com o seu smartphone, você chega na piscina do hotel, vai ter opções de você despedir, pedir toalha, até a parte de pedir algum item de culparia, e esse item vai ser enviado para você de acordo com a sua localização. Se você saiu da área de banho, essas informações aparecem da sua interface. Além disso, a parte de preferência do usuário. Você pode escolher qual a sua temperatura que você mais gosta, qual que é o canal preferido, qual a iluminação que você mais gosta, e todos os ambientes que você for vai estar preparado de acordo com o seu perfil, tá? Então, dentro disso também, tem toda essa parte de interface com o usuário, com interfaces centralizadas, tá? Então, em uma única interface, seja ela smartphone, seja ela via voz, é possível você interagir desde chamada de serviço até controle do espaço, até a parte de comunicação. Antigamente eram vários sistemas independentes, um sistema de telefonia para chamar serviço, um outro sistema de alarme, um outro sistema para fazer toda essa parte de automação do quarto, que às vezes era vários, um para ar-condicionado, outro para iluminação. Hoje tem equipamentos, sistemas que conseguem integrar tudo isso e poder oferecer de forma bem simplificada para o usuário. Isso aí volta também no conceito anterior.
Se o usuário gosta dá mais importância para a temperatura, então a temperatura vai ser prioridade na interface dele. Se ele mexe mais na iluminação, a iluminação vai ser prioritária na interface. Então, essa personalização para cada um dos usuários, isso é muito importante. Apenas para explicar um conceito, essa parte de gestão integrada, nós não estamos falando de quartos autônomos, sem conectar com o sistema, né? Diferente da automação residencial, o sistema é totalmente integrado. Então, da mesma forma que tem um usuário, tem um gestor que consegue visualizar toda essa parte de controle de cada um dos espaços e poder intervir e agir de forma diferente em cada uma das situações. Eu falo um pouco depois da interface de gestor, tá? E também, uma coisa que é bem nova para esse mercado, é a parte de comando de voz. A parte de comando de voz, eu ressaltar um pouco que não é tão nova, desde o ano passado já tem vários sistemas de automações que tem, mas está falando de um sistema de gestão de voz para hospitais, para hotéis, onde algumas funções você vai ter acesso, outras funções vão estar integradas com a gestão hoteleira e outras funções são pessoais de cada um do hóspede que entra na interface. Então, apesar de ser um sistema que parecer que vem do residencial, ele é totalmente diferente, porque ele permite essa integração, inclusive bloqueio de algumas funções, em alguns casos. Por exemplo, você está numa recepção, você quer saber onde que é a sala de reunião, você vai fazer essa pergunta para o Alexa. Ele vai te responder. Mas se tiver no espaço comum mandar mudar a temperatura, ele não vai deixar todas as pessoas alterarem a temperatura do local. Tá? Então, essa gestão, essa separação de cada uma das pessoas e como que as pessoas podem interagir com o ambiente, é algo que muda bastante nessa interação de voz. Então, o sistema sabe quem está falando e, com isso, consegue botar as regras de negócio que as pessoas têm acesso e mandar as informações apenas para aquele perfil. E um pouco mais sobre a parte de inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje, cada vez tem se tornado mais presente no nosso dia a dia, a gente ouve mais falar, mas como a inteligência artificial pode ajudar uma gestão de empreendimento, na integração com as pessoas. Existem várias formas, né? Hoje, a mais utilizada é a parte de sugestões de ação. Então, por exemplo, sempre você entra no seu quarto, você gosta de ligar o ar-condicionado. Ele pergunta para você, você gostaria de ligar o ar-condicionado ao você entrar no quarto? Isso aí, novamente, para cada uma das pessoas, isso muda de acordo com as suas preferências e com o seu perfil. Outro ponto também, você saiu do quarto e deixou, por exemplo, o ar-condicionado ligado. Ele vai perguntar para você, você não esqueceu o ar-condicionado ligado? E se você não agir, não falar nada, não responder, vai desligar automaticamente o ar-condicionado. Então, esse é um conceito bem interessante, onde você consegue pegar a inteligência, mas não a inteligência para bypassar a vontade da pessoa. É para auxiliar pessoas a tomar a melhor ação de acordo com as informações e sugestões da inteligência artificial. Tá? E dentro disso também tem uma parte bem interessante que eu citei anteriormente, que é a parte de localização. O nome técnico é Indoor Position System, IPS, onde você consegue saber onde cada pessoa está dentro de um espaço. É dessa forma que a gente consegue falar, por exemplo, se você está num corredor, você consegue falar, não, você quer ir para onde? De acordo com, na frente dela, você tem apenas 3 ou 4 salas de reuniões. Então, ela já vai saber onde você está, sabe o padrão das pessoas naquele espaço, onde que elas tendem a ir, e vai sugerir o melhor caminho de acordo com a sua posição. Isso tudo também integra o usuário em outros pontos. Por exemplo, você está no ambiente e você viu alguma coisa de errado, alguma sujeira no chão, então um copo quebrou, você pega o próprio telefone, tira a foto da ocorrência, do evento, e manda para o pessoal de chamado de serviço. Então, ele vai saber onde você está, ele vai integrar essa informação com a sua posição, com o seu perfil, e vai abrir uma chamada para executar aquela função. Então, isso é o que a parte de localização consegue fazer. Esse aqui é um exemplo muito
resumido, mas as aplicações são inúmeras, né? Até um caso interessante, um caso de emergência, você consegue saber quais pessoas estão naquela localidade específica de acordo com o status da localidade. Por exemplo, está tendo um fogo no andar superior, o sistema manda mensagem para um grupo de pessoas, de acordo com sua localização, para mostrar qual é a rota de acesso mais segura. Tá? E a interface de gestor, que é um dashboard. Esse dashboard manda várias informações e tem informações para você centralizar e programar tudo isso de forma integrada. Por exemplo, você agrupa vários quartos do mesmo padrão, de hotéis, por exemplo. E esses quartos você quer chegar e quer fazer toda essa parte de que todo dia, a um certo horário, você programa a iluminação para ligar, desligar automaticamente, ou se não tiver ninguém no quarto, ele estiver desocupado, a iluminação tende a ficar sempre desligada. Então, tudo isso pode ser feito pela interface, inclusive com gráficos demonstrando toda essa parte de consumo dos usuários que estão dentro ou fora do padrão, né, de consumo. Dentro desse dashboard, né, tem uma tecnologia bem interessante que é uma gamificação, né, que é uma tecnologia, acho que bem recente e muito pouco utilizada na parte de edificações. Nós temos até um case, né, onde em uma edificação a gente tem na entrada do prédio um monitor, onde se mostra cada um dos andares, o consumo deles e como que você está posicionado de acordo com os outros andares do prédio. Por exemplo, você está em terceiro lugar, quarto lugar, e quanto que falta para você melhorar a sua colocação. Na parte de sustentabilidade, nós temos um conceito, né, que muitas vezes é menosprezado, que é a conscientização das pessoas. Tem estudos até pelo Green Building Council, né, que é um conselho mundial que faz a parte de sustentabilidade de edificações, que só a conscientização de quantas pessoas estão gastando e o quanto que elas estão poluindo, normalmente a informação é dada em quilograma de carbono, né, já diminui, aumenta a eficiência em até 30%. Então, sem nenhum sistema de automação, só a conscientização, você monitorar, falar para as pessoas, você consegue melhorar a eficiência da edificação, botando as pessoas que, cada passo que eles dão, quando eles desligam a torneira, ou quando desligam, não lembram de ligar o ar-condicionado, tudo isso é um impacto muito maior do que apenas um barulhinho na sala, ou então alguém falando, esqueceu de ligar o ar-condicionado, tem impacto global no ambiente. Então, é muito importante essa parte de gestão centralizada e como cada pessoa pode participar desse processo numa edificação. Tá? Então, para a parte de controle, existem vários sistemas que ajudam essa gestão. Desde essa parte de medição de energia, sistemas de alarme, controle de acesso, telefonia, controle remoto, termostato, né? O que acontece? São vários sistemas separados, independentes, e cada um desses precisa de uma infraestrutura própria, um pessoal próprio de manutenção, e, além disso, eles não se comunicam entre eles. O que nós, da Cismart, pretendemos realmente é pegar as tecnologias e unificar para possibilitar, principalmente, essa parte de que essa tecnologia dos prédios mais avançados possa atingir um maior gama de edificações. Então, por isso, nós integramos todos esses sistemas em um único produto, que nós chamamos de C-IoT. Esse produto, ele tem uma interface com o usuário, ele permite várias funções do ambiente, desde, por exemplo, o controle de iluminação, isso sem nenhum acessório, sem aqueles módulozinhos, ele mesmo já faz o controle de iluminação, faz toda essa parte de controle de temperatura, então integração com ar-condicionado, integração com TV, e consegue monitorar o ambiente. Essa parte de monitoramento é extremamente importante, porque é assim que o gestor, em mais alto nível, vai poder saber o que está acontecendo com o ambiente. E essas informações podem ser utilizadas para criar processos para que cada dia a edificação fique mais eficiente de forma automática. Por exemplo, nós temos sensores de consumo, de temperatura, de umidade, de presença de pessoas, de som ambiente, tá? Então, por exemplo, tem um local no quadro do hotel, alguém dá um grito, um barulho muito grande. O gestor vai saber que tem uma ocorrência naquele local.
ele não consegue captar o que a pessoa falou, mas sabe que tem uma concorrência de som, que normalmente o som muito alto pode ser uma sinalização que algo não está acontecendo bem, né? E todas essas informações gerenciadas, aplicada a inteligência artificial e o analytics, é possível você definir padrões. Por exemplo, um dos nossos cases no ramo de hotelaria, muitas das pessoas ligavam o ar-condicionado e deixavam a janela aberta, ou então ligavam o ar-condicionado e deixavam a porta aberta do quarto. A gente conseguiu monitorar a abertura da janela e sempre que a janela era aberta, automaticamente desligava o ar-condicionado. Se a pessoa tentasse ligar o ar-condicionado e a janela ou a porta estivesse aberta, ele ia bloquear esse controle, tá? Então, só nessa ação que nós fizemos, que pode parecer algo simples, né? Mas para cada um dos quartos, nós conseguimos uma redução de quase 12% na conta de luz no total das unidades habitacionais desse local. Então, isso integrado com sensores de iluminação, sabendo se a iluminação natural é suficiente, e até mesmo a umidade, se a qualidade do ar está muito seca e o ar-condicionado tem que trazer mais umidade para o quarto, aumentar a qualidade de vida a qualidade do ar dos usuários. Tudo isso é possível fazer a integração e ainda fazer toda essa parte de gestão integrada, aplicando analíticos, melhorando o processo, criando um ciclo de melhoria contínua em cada um dos espaços, tá? Então, nesse equipamento, a gente integra todos esses sistemas e um dos pontos que é bem interessante, que ele se comunica através do Wi-Fi com a plataforma na nuvem. O que isso significa? Não precisa de nenhum tipo de infraestrutura adicional ou instalação de cabeamento para substituir todos aqueles sistemas, tá? Falando um pouco mais, o que a gente consegue com a aplicação desse sistema? Economia. Basicamente, a gente consegue economia, gestão, e um item bem importante também é a parte de melhorar a usabilidade e a experiência dos usuários em cada um dos ambientes. Então, você consegue fazer essa gestão e melhorar a experiência do usuário em uma única solução, né? E com isso, antes tinha um sistema cabeado, precisava de um gestor para manter isso tudo funcionando. Agora é possível, via smartphone, fazer todas aquelas funções, tudo de forma integrada na plataforma e sem necessidade de ter um operador um operador para cada um dos sistemas que funcionam na edificação, né? E, como eu falei, interfaces de gestão integradas. Esse aqui é um caso da área de hospitais, onde é possível saber cada um dos quartos como está, por exemplo, se o já está liberado para utilização, se ele já foi limpo, se tem alguma chamada de coparia. Então, essa gestão integrada é uma das funções que o PropTech 4.0 consegue levar a essas edificações, né? E, dentro disso, falar um pouco sobre o mercado, né? Esse mercado de PropTech, ele é um mercado, passa a área de automação, algo bem recente. Inicialmente, ele teve o nome de IoT for Enterprise, que são dispositivos inteligentes para edificações. E esse mercado, já em 2017, ele teve 3 vezes mais investimento do que no mercado de residencial. Isso mostra a tendência desse mercado. E aqui mostramos também como que essas tecnologias conseguem ser integradas, né? Desde indústria 4.0, cleantech, smart buildings, todas essas se integram para a gente poder levar mais conforto e mais usabilidade a cada um dos espaços, tá? Então, a tendência de integração desses itens é muito grande. Então, muitas das vezes, você não consegue mais diferenciar o que é smart buildings ou cleantech, porque os dois levam mais eficiência ao espaço. A indústria 4.0, se você aplicar todas as tecnologias de cleantech à indústria 4.0, você consegue melhorar a eficiência da indústria. E a aplicação desses itens nada mais é que o PropTech 4.0 aplicado aos prédios e às indústrias. E falar um pouquinho, né, de outras empresas que atuam no mercado. A gente trabalha, né, nesse mercado, desde essa parte de gestão, venda como serviço, interface smartphone, e tem outras empresas, grandes empresas no mercado, como Johnson Controls, Bosch, Schneider Electric. Mas o foco nosso é um foco em edificações já prontas, já construídas, né? Então, essa imagem a gente consegue ver
onde o posicionamento nosso, nós conseguimos atingir até 90% de todas as edificações, porque nós conseguimos entrar em ambientes que já estão construídos. Diferente de tecnologias de automações anteriores, onde era importante que toda a estrutura fosse passada antes para poder acomodar e viabilizar a instalação dos sistemas. Então, falar um pouco de alguns cases, tá, da aplicação dessa tecnologia, né? Um dos cases é o grupo FCA, né, onde tem toda essa parte de instalação em workspaces, salas de reuniões, e até mesmo na indústrias, né, onde faz toda essa parte de gestão de iluminação, ar-condicionado, e os usuários conseguem controlar a sua região pelo seu próprio smartphone, tá? O Rio Quente Resort é o maior grupo de hotelaria do país, com mais de 30 mil apartamentos, onde nós estamos instalando nos apartamentos, inclusive com integração com o sistema de voz, dashboard centralizado para o gestor ver o consumo de cada uma das unidades e conscientizar os usuários do quanto que estão gastando comparado a outros apartamentos do mesmo padrão deles. Banco do Brasil, né, onde nós monitoramos a parte de consumo e fazemos a parte de integração de ar-condicionado e iluminação do ambiente, e conseguimos botar uma dashboard centralizada para ver como cada um desses itens estão funcionando, né? E ainda botar padrões para desligar a iluminação, desligar o ar-condicionado. Esse é um caso bem interessante, né? Que na primeira validação deles foi em uma agência onde era integrado com uma edificação, né? E a gente viu que algumas das cargas do sistema eram integradas da edificação que estava embaixo da agência e da própria agência. Então, a conta que vinha da própria agência do banco, ela cobria também vários dos gastos com a própria edificação em cima. Então, a gente conseguiu ver isso, né, e eles fizeram uma adequação após essa conclusão nossa, né. Vitacom, que até foi uma reportagem de capa da Época Negócios, né, onde tem instalado, fizemos validação em uma das unidades dele, focando mais nessa integração de serviços, experiência do usuário dentro dessa plataforma, né? E outros players também, né, que nós já atuamos, né? Então, eu acho que deu tempo, basicamente é isso, tá? E por causa até da previsão desse tempo, eu tentei ser bem direto em todas as informações, mas só lembrando que é uma tecnologia que é muito importante a gente ver cada um dos cases e como que nós podemos ajudar de acordo com cada perfil do cliente, né? Então, nós nos colocamos à disposição para que você mande qualquer possibilidade de implantação, para a gente possa ajudar e ver como que nós podemos te ajudar, tanto na economia, tanto na experiência do usuário, como melhorar na gestão de cada uma das edificações. É isso e obrigado. Muito obrigada, Felipe. Acho que está dando um retorninho aí. Acho que melhorou. Documentação áudio aí. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Felipe? Oi, agora estou. Ah, tá. Acho que deu um probleminha aqui. Bom, muito obrigada. Eu creio que apesar do pouco tempo, o pessoal conseguiu entender muito bem. Temos algumas perguntinhas aqui no chat. Eu vou ser um pouquinho mais rápida, porque a gente já estourou um pouquinho do tempo. O Augusto, ele pergunta assim: Felipe, é possível implementar IoT nos empreendimentos já construídos ou é necessário que seja pensado no planejamento inicial? Então, Augusto, essa aí eu acho uma pergunta muito boa e muito válida, né? A maior mudança no conceito de IoT para o conceito anterior de automação é a possibilidade de aplicação em ambientes já prontos, tá? A internet das coisas já vem agregada com a tecnologia sem fio, seja ela Wi-Fi, seja ela Bluetooth. E com isso, você possibilita, com pouca ou nenhuma infraestrutura, adequar os espaços e possibilitar essa implantação da tecnologia. Então, sim a resposta, e a gente está à disposição para poder ajudá-lo também nesse case também, caso ele queira nos passar. Muito bom.
O Mariano comentou muito interessante e perguntou se essa tecnologia é acessível aos empreendimentos residenciais e quais são as faixas de renda. Então, é bem interessante essa pergunta também, porque a parte de gestão começou muito forte em ambientes corporativos, né? Mas hoje, a automação residencial, que é um dos nichos, né? Ela começou a evoluir e precisou de gestão, centralizar essas unidades habitacionais para centralizar e oferecer serviços sob demanda, que é uma grande tendência hoje das novas unidades habitacionais. Então, a gente consegue integrar esses serviços e ainda monitorar as áreas comuns do prédio, como academia, lavanderia, né? E pegar as informações e passar para cada um dos proprietários. Então, é uma aplicação muito interessante. E a segunda pergunta dele, eu acho que é mais interessante ainda, porque fala de qual mercado. O mercado de automação residencial é muito focado em padrão AA ou AAA, né? De ultra alto luxo. O mercado de IoT é um mercado em escala. Por exemplo, essa solução é viável instalar, por exemplo, em um andar de sala de reuniões, instalar 50 unidades, uma em cada sala de reunião, para monitorar cada um dos espaços independentes. Então, essa mesma unidade de controle pode ser instalada para controlar uma residência inteira. Claro, depende do número de circuitos e o tamanho dela. Então, você consegue custos muito acessíveis, né? Inclusive para empreendimento que não seja de altíssimo padrão. E você agrega o serviço a baixo custo e ainda consegue oferecer essa diferencial para os seus usuários. Uhum. Muito bom. Felipe, a gente já estourou o tempo. Eu quero agradecer por você ter tirado um tempinho e passar um pouco de conhecimento aqui para a nossa audiência, que creio que todo mundo entendeu, mas se caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, o pessoal pode chamar o Felipe aqui em pessoas, tá? Manda um oi lá para ele. Inclusive, Felipe, se você quiser deixar seus contatos aqui no chat, para o pessoal depois te chamar, pode ficar à vontade. Ok, Aline, vou deixar assim. Eu que agradeço o espaço, tá, que vocês me deram e poder levar um pouco desse conceito, né, de como que a PropTech conseguiu evoluir desde os primórdios, né, quando era só uma página que listava imóveis, até hoje que integra várias funções em um único sistema. Então, agradeço o espaço e também fico à disposição também a qualquer pessoa, caso tenha alguma dúvida sobre a tecnologia, como implantar, custo, eu estou à disposição. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada novamente. Agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, ao Augusto, ao Mariano, que ficou aí um pouquinho mais interessado. Se vocês quiserem, chama o Felipe e até a próxima. Felipe, muito obrigada. Obrigado a vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.